Pessoal, eu sou a advogada, a escritora Carmela Gruni, e eu vim comentar a decisão do ministro Dias Toffoli do STF, que suspendeu a execução de condenação bilionária imposta à Petrobras. A decisão ela foi publicada no site do STF agora, em que a Petrobras pede como uma providência incidental, né, que seja suspendido a decisão do TST em sede de incidente de recurso repetitivo até que ela apresente o recurso extraordinário no STF. O ministro Dias Toffoli argumentou dizendo que, colocando entre os argumentos que são notórios efeitos econômicos, que é da jurisdição do STF, e colocou a jurisprudência da corte. Mas o que eu quero trazer para vocês? Quem tiver interesse em ler a decisão, é a medida cautelar na petição 7755 do Distrito Federal, em que o relator é o ministro Alexandre de Moraes. O que é importante destacar, né, dessa suspensão aqui da execução da RMNR? É que o próprio STF, em 2015, definiu o tema 795, que eu vou mostrar para vocês, o qual ele fala: validade do cálculo do valor da verba denominada complemento de remuneração mínima por nível regime paga aos empregados da Petrobras, escrita na cláusula 35 do Acordo Coletivo de Trabalho de 2007 e 2009, mediante a subtração no valor desse complemento dos adicionais inerentes ao trabalho em condições especiais, sendo que o relator foi o ministro Teori Zavascki, que é o leading case, é o ARI 85, 88 e 78. Então, o ministro do STF, ele está descumprindo uma própria decisão, né, que já foi feita nesse caso aí, no tema 795, o qual não há repercussão geral. Então, significa que não pode ser levado adiante essa temática ao STF, porque já teve decisão nesse sentido do tribunal. Eu fiz um artigo explicando, no dia 9 de julho, que o colendo do TST já estaria aplicando a tese definida por esse colendo tribunal, a qual é favorável aos trabalhadores, e coloquei aqui no meu site, coloquei quais são esses julgados, né, em que o ministro Hugo Carlos Schumann fez em 2 processos, e que ele já estaria dando a execução, né, da RMNR. Ainda os processos que estão em sobrestado a nível estadual, né, nos estados, eles ainda não começaram a mexer, né, os tribunais ainda não começaram a se movimentar nas decisões, porque estariam aguardando a publicação do acórdão, que seria a versão definitiva dessa tese da RMNR. Só que, no caso, algumas turmas do TST já começou a aplicar, mesmo sem a publicação do acórdão. E a Petrobras, como se viu querendo tentar, em última hipótese, o recurso ao STF, quis a suspensão disso, alegando que estaria tendo prejuízos. Só que a gente tem que pensar o seguinte: é uma decisão que foi feita pelo colendo TST em plenário, né, em que se participa a unanimidade, né, dos ministros integrantes da corte. E, além disso, que eu falei que é uma decisão de incidente de recurso repetitivo, com a manifestação de vários ministros, nós temos no regimento interno do STF, a competência no artigo 5º do plenário para julgar as questões que digam respeito à administração pública indireta. E a Petrobras, como sociedade de economia mista, ela está vinculada à administração pública indireta. Então, não seria decisão de liminar, e mesmo que o presidente do STF, no artigo 3º desse regimento, por querer dar um caso de urgência, fizesse esse procedimento de suspensão.
Eu acredito que, como é uma decisão que caberia ao plenário, cabe aos sindicatos da categoria estar atentos à possibilidade do artigo 5º, inciso 5º, que fala do mandado de segurança contra os atos do Supremo Tribunal Federal, no caso, o presidente do STF em exercício, o ministro Dias Toffoli. E em relação ao plenário, a gente também tem essa questão que a gente deve observar a decisão do colegiado, né? Então, mesmo que a Petrobras, numa tentativa de recorrer ao STF, ela propriamente não observa que o STF, em 2015, já fez o julgamento de repercussão geral, né? Até eu coloquei um texto que fala: a emenda constitucional 45 incluiu a necessidade de que a questão constitucional trazida em recurso extraordinário possua repercussão geral para que fosse analisada no Supremo Tribunal Federal. O Instituto foi regulado mediante alteração do Código de Processo Civil e regimento interno. As características do Instituto demandam a comunicação direta entre os órgãos do Poder Judiciário, principalmente o compartilhamento de informações sobre os temas em julgamento, efeitos sobre estados e a sinalização das decisões e das ações necessárias à plena efetividade e à uniformização de procedimentos. Então, quando se cria um tema dentro do STF, que é o tema 795, ele foi criado justamente com o objetivo de uniformizar a jurisprudência. Então, nós já temos um paradigma lá no STF que não cabe a recurso extraordinário. Na verdade, a Petrobras agora ela tem que executar aquilo que o judiciário lá pelo polêmico TST determinou. Então, eu gostaria de estender meu voto de solidariedade, né, meu empenho na busca do conhecimento para que os sindicatos se alertassem sobre essa questão de que é uma decisão que cabe ao plenário, não cabe ao ministro individual, mesmo o presidente do STF, e também a questão de que essa discussão já foi feita já desde 2015. Então, se nós temos uma uniformização de jurisprudência, e ela deve ser obedecida. E nós estamos falando aqui de uma classe que é a trabalhadora, que é a base para que a Petrobras tenha o seu desenvolvimento, para que ela se mantenha. É um direito do trabalhador que ele tenha garantido essa forma de se analisar o cálculo da RMNR. Uma pessoa que trabalha numa área periculosa não pode ser discriminada recebendo menos do que uma pessoa que trabalha em área administrativa, porque ela está exposta a riscos. Então, essa decisão ela tem que ser respeitada, ela tem embasamento constitucional, tem uniformização de jurisprudência definida, e agora cabe aos sindicatos, aos movimentos sociais ingressarem com mandado de segurança e também a possibilidade da reclamação definida sobre essa temática. Espero ter ajudado e a gente segue na luta.